Rasinha como um pires, ser ou não ser? Eis a questão. Gente, hoje a gente vai falar disso aí mesmo. E já para começar logo, já começar começando, há um tempo atrás eu tava rodando lá o meu feed no Instagram e eu sigo algumas pessoas que eu gosto bastante do conteúdo. Eu sigo páginas de memes, né, pra ser bem rasinha, mas eu também sigo umas outras galeras e tal. E aí que uma das pessoas que eu sigo é o Antônio Anderson. Eu não sei se vocês o conhecem, eu vou deixar todos os links das pessoas que eu vou citar aqui na descrição. Mas antigamente o arroba dele era Tom Silva, alguma coisa assim. Mas é Antônio Anderson e o arroba dele é exatamente assim, Antônio Anderson também. E ele é uma pessoa que faz conteúdo sobre arte, crítica, arte contemporânea principalmente. Enfim, ele tem mestrado, faz posts sobre cultura. Um dia lançou uma caixinha, uma das pessoas lançou essa pergunta na caixinha dele: o que fazer para manter um pensamento profundo sobre tudo? E aí ele respondeu. E eu printei na época a resposta dele, porque eu falei, nossa, isso aqui vai dar um episódio de podcast. E cá estou eu. Porque a resposta dele me fez pensar pensamentos. Eu vou ler para vocês a resposta dele e aí a gente vai chegar no lugar, tá bom? Ele diz assim: eu não faria isso se fosse você. Querer pensar profundamente sobre tudo. Somos humanos. Ainda que entre nós existam filósofos e outros que parecem bichos das profundezas, apesar disso, nós ainda somos mamíferos. Podemos ir até o fundo, mas ainda precisamos voltar para a superfície porque é lá que respiramos. Eu, por exemplo, parece que só sei falar oceano, mas eu sou uma xícara de chá, e mesmo uma xícara de chá pode ser profunda se você beber lento o suficiente e souber contemplar. Mas essa alma crítica e investigativa é aprendida, tá? Leia livros, siga pessoas que te fazem questionar a realidade, essas coisas. Mas não perca a graça das coisas simples e diretas e de superfície. A curiosidade começa nelas. Eu amo ser raso também. Às vezes, quando tô entediada, eu respondo as perguntas de vocês com cantadas e flertes. O conteúdo do Tom é muito bom, eu recomendo aí, se você ainda não conhece, vai lá seguir. Ele postou isso aí e eu achei muito interessante a parte da resposta que ele fala dos mamíferos, porque é engraçado, né? A gente fala aqui rasinho como um pires, então a gente sempre atribui essas metáforas com raso e profundo com o oceano, com água, né? Então, o pires, então, cabe pouca água, o oceano é gigantesco, então tem muita água, enfim. E aí ele fala dele como uma xícara de chá, que tá entre um intermediário entre um pires e um oceano, né? Interessante. Mas o ponto é que a água, o elemento água, é aquilo que a gente geralmente pensa quando a gente pensa em profundo, né? A gente não sabe qual é o fundo do oceano. Inclusive, né, a gente não de fato não sabe aonde dá o fundo do oceano. A gente sabe algumas profundidades, mas o ser humano ainda não foi capaz de chegar até um nível de profundidade lá de alguns pontos do mundo, porque a pressão é muito grande, enfim, as sondas, as câmeras, enfim, nada do que eles mandam lá embaixo chega. Então a gente não conhece o fundo dos nossos oceanos. Isso é muito interessante de pensar, né? Que é tão profundo que ao mesmo tempo a gente ainda não conseguiu chegar lá e nem sei se algum dia a gente vai conseguir, né? Vamos ver com a tecnologia aí se desenvolvendo. E aí ele fala do mamífero, né? Então ele traz a ideia de pensar os mamíferos e mesmo os aquáticos para poder falar disso. Então, quando ele diz, né, a gente é mamífero e a gente precisa subir à superfície para poder respirar, pensa só, a baleia, o ornitorrinco é um mamífero? A orca, enfim, os mamíferos que são aquáticos, eles conseguem, os ursos, né, que eles também conseguem mergulhar e ficar por muito tempo lá mergulhados, imersos na água, eles conseguem viver um certo tempo debaixo da água e até mergulhar profundo, as baleias principalmente, mas elas sempre precisam retornar para a superfície para respirar. E é engraçado, porque quando a gente pensa em mamíferos, né, é que ele fala, né, aqui, apesar disso, nós ainda somos mamíferos. Então, se somos mamíferos, nascemos para mamar. Aqui eu deixo livre para a quinta série de vocês também entender com a malícia que vocês quiserem. Eu tô falando de amamentação mesmo, mamíferos fêmeas amamentando seus filhotes, então esse é o nosso grande diferencial enquanto espécie. Nós somos mamíferos, portanto, mamamos. Então a gente geralmente associa mamífero a, é isso, ao leite.
Mas a gente não associa necessariamente sermos mamíferos com o ar, com esse outro elemento, com essa necessidade de respirar. E é engraçado isso, né? Porque nós somos mamíferos, portanto, a gente precisa o quê? Respirar. Então, se você pensar até em outros tipos de animais mamíferos, que não necessariamente vivem nos oceanos, de água doce, que gostam de ficar na água, as lontras, os castores, enfim, todos esses animais que eles vivem bastante na água, eles ainda assim precisam, em alguma medida, voltar para essa superfície para respirar. E na minha vida inteira, se você escutou os outros episódios desse podcast, você já sabe que eu tive aí uma história específica que me fez querer estudar muito e gostar muito de estudar e tal. Então, vocês já imaginam também que eu não lidei muito bem ao longo da minha vida com ser rasa. Me permitir não saber ou me permitir só realmente não me interessar por coisas muito profundas, né? Pra quem ainda não tá ligado no que eu tô falando, volta lá no episódio 3, se não me engano, que é o Psico-e-Cênicas, que vocês vão entender um pouco mais do que eu tô falando. A vida inteira, eu já acho que naturalmente entre aspas, tá? Já fui me atentando mais e me interessando mesmo por assuntos, por essas curiosidades, como o Antônio fala, né, nessa resposta, que se você tiver interesse suficiente, você, por exemplo, beber uma xícara de chá com atenção e souber contemplar, você vai achar também profundidade naquela coisa mais banal possível. Eu percebo que mesmo as coisas muito banais e muito rasas da minha vida, eu consegui ter curiosidade suficiente, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, para poder fazer daquilo algo mais profundo. E agora, nessa fase da minha vida, não que eu esteja abandonando o profundo, pelo contrário, esse podcast é também sobre isso. É o que eu me interesso também, né, enfim, já falo disso várias vezes, mas as minhas profissões, todas elas precisam de uma certa profundidade para você conseguir acessar esses lugares importantes, seja para construir um personagem, uma atuação boa, ou seja para, de fato, conduzir um paciente no seu processo psicoterapêutico. Eu tô me permitindo conhecer uma nova área da vida recentemente, que é essa área mais rasa, sem a necessidade de justificar ou transformar aquilo em algo profundo. Então, sim, a minha curiosidade, essa curiosidade que faz das coisas, pode transformá-las em algo profundo, ela continua aqui em mim. Mas, às vezes, eu só falo não para ela. E às vezes eu de fato nutro o contrário, eu nutro não me aprofundar nas coisas, porque para mim fazer esse caminho contrário é um exercício. Para muita gente, talvez o exercício seja o oposto, né? Seja se aprofundar. Mas para mim é o contrário. E hoje eu quero contar para vocês, né, algumas coisinhas assim para quem tá precisando ficar mais rasinha e para quem tá precisando de mais profundidade. Ai, ai. Então aqui vai ter receita para todo mundo. Para quem tá precisando ficar mais rasinha assim como eu não sei você que me escuta, mas uma das coisas que também eu percebo da minha experiência, né, é também a questão racial. Não tem como eu passar despercebido por isso. E aí eu queria citar uma outra influenciadora, produtora de conteúdo, que chama Elisiane Berberian. E o arroba dela também é o mesmo nome, Elisiane Berberian. Eu a sigo lá no Instagram e eu acompanho ela já faz uns anos e, eu adoro ela. É uma das pessoas que eu de fato gosto de acompanhar, sabe? Ela é uma produtora de conteúdo muito responsável, enfim. E ela é uma mulher negra e recentemente ela fez um conteúdo baseado num comentário que ela recebeu de, sei lá, alguém que seguia ela, não sei, mas falando: eu acho que ela tá de férias porque o conteúdo dela tá tão raso e não sei o quê. E aí que ela brilhantemente, anos-luz já na frente disso, de trabalhar com a internet, enfim, receber esse tipo de comentário, ela respondeu da forma mais, assim, criativa e ótima que alguém poderia ter respondido. Depois vocês vão lá ver, porque eu vou descrever aqui pra vocês, mas é muito mais legal ver. Mas ela respondeu com muita ironia, muito deboche e muita classe. Ela foi, assim, muito, muito linda e elegante. Basicamente, ela falou: Nossa, sério, ai que triste, que assim, você só percebeu agora que eu sou rasa.
Eu tô aqui, né, produzindo conteúdo há 10 anos e só agora. Ai, eu até preciso rever aqui o meu branding para ver se você, né, será que minha comunicação não tá clara? Será que não tá chegando para as pessoas o quão rasa eu sou? E aí ela diz assim: eu sou formada em medicina, eu tenho uma pós-graduação em psiquiatria, eu sou professora de geografia e aqui na internet eu sou rasa. E não, ela nem é rasa na internet, mas assim, ela foi brilhante na resposta dela. Depois ela fez alguns outros conteúdos ainda em cima desse comentário. Mas uma das coisas que não dá pra fugir de pensar é da questão racial, como eu tava dizendo. Então, quem são as pessoas que a gente aceita esse ser rasinho, ser bem rasinho como um pire, sabe? Ser assim, ai, eu sou tão distraidinha, ou eu sou tão rasinha, ou eu sou tão assim, ai, sabe? De quem que a gente aceita isso e quem que, quando é rasinha dessa forma, a gente julga porque a gente supõe que, na verdade, deveria nos dar conhecimento, nos dar educação, nos dar letramento. Então, no caso dela, como uma mulher negra, eu suponho, né, e ela também supõe, enfim, o quanto as pessoas, alguma parcela, no mínimo, das pessoas que a seguem ou que a acompanham, esperam que ela seja essa pessoa sempre sensata, ponderada, sempre profunda, com algo muito relevante, acertado, potente e ao mesmo tempo assim, preciso, afiado para dizer sobre aquilo que diz respeito à formação dela, né, sobre a linha editorial dela no caso, sobre as formações dela, mas também sobre a cultura ou aquilo que ela quiser comentar, né, seja ali dos assuntos que rodam pela internet. Ao mesmo tempo, tem um montão de gente aqui, gente, criadores de conteúdo, ou enfim, pessoas com relevância, brancas, que falam qualquer coisa na internet, e aí a gente aceita. E a gente aceita e, tipo assim, ok. E ok, porque a gente entende que é isso. O branding, né, a marca daquela pessoa é ser rasinho, é só, tipo, gerar entretenimento e é só ser engraçadinho e nos fazer rir no nosso tempo da internet, que é o que a gente precisa, né? Tipo, só ficar burrinho e seguir a vida bem e dando risada. E tudo bem, o problema não é a gente querer fritar o cérebro, ter o cérebro, como dizem lá os memes, lisinho tal como um peito de frango, e beleza, o problema não é isso. Claro, se você não tem um problema com isso, porque às vezes você tá, como eu disse no começo, falando, puta, eu acho que eu preciso dar uma aprofundada na minha vida, gerar um pouco mais de densidade, sustância, sabe? Minha avó dizia sustância, né? Pra minha vida ali, pro meu interior. Ok, mas tirando isso, ninguém é de ferro, gente, tudo bem. Agora, o que a gente espera de certas pessoas e o que a gente espera de outras pessoas? E tudo bem, vocês podem falar, puta, Bruna, mas às vezes é realmente, né, é a linha editorial, ou enfim, o que aquela pessoa decidiu compartilhar como conteúdo, às vezes ela é focada nisso. Sim, às vezes ela é focada nisso, mas ninguém é uma coisa só. E, inclusive, vocês aí que consomem internet, eu aposto, hoje em dia sabem que as pesquisas, os estudos falando inclusive sobre os criadores de conteúdo, é que é isso, a gente se interessa por pessoas inteiras, a gente não quer mais ver recorte, a gente não quer mais ver uma coisa chapada. Uai, beleza, então a gente vai seguir um perfil de um professor, que nem o tio Virso, maravilhoso, que ele é um professor de arte que ensina arte, ensina história da arte de um jeito brilhante, só que de um jeito bem engraçado e tal. É o jeito que ele escolheu fazer isso. Mas mesmo se a gente quisesse escolher para seguir um perfil só para nos informar, se é uma pessoa, né, não se é uma página de um jornal. Se tá seguindo Folha de São Paulo, beleza, você não quer saber das pessoas da Folha de São Paulo. Mas mesmo assim, né, a gente quer ver pessoas, a gente quer saber da história dessa pessoa. Por mais que você fale, ai, Bruna, nada a ver, não sei o quê. Aí, mas é o que te captura. E não sou eu que tô dizendo, entendeu? São as pesquisas e as métricas de quando que você para na sua rolagem do Reels, quando que você fica mais de 3 segundos e quando não. Então, assim, a gente quer ver pessoas inteiras. Então, pô, se a gente tá querendo ver pessoas inteiras, por que isso tem acontecido, entendeu? Por que a gente tá achando que tem pessoas que estão produzindo coisas rasinhas? Será que a gente, de fato, tá admitindo a liberdade de ser das pessoas, de pessoas negras, inclusive, de pessoas que têm algum marcador de minoria? Então,
Pô, se você... Essa discussão também é um pouco antiga, mas vamos aqui, né? Vamos lá. Ah, então se você segue uma pessoa PCD, então o conteúdo dela tem que ser só sobre a deficiência que ela tem? Não. Claro que se ela quiser falar disso, ela vai falar, mas se ela não quiser falar, ela não vai falar. Ah, Bruna, mas aí se ela não tá falando, mas isso é um negócio... As pessoas são pessoas, para além dos marcadores e dos lugares que elas estão. Isso que aconteceu com a Elisiane me fez pensar o quanto também isso pode acontecer comigo, o quanto que eu também não posso me deixar ser contada pelos outros. E é exatamente por isso que ela justamente, às vezes, faz os conteúdos, entre aspas, rasinhos dela, que ela faz humor, que ela fala de beleza, que ela fala as outras coisas que ela faz, além da formação dela, além dos pensamentos super elaborados e, enfim, ponderados, e isso e aquilo que ela tem. Porque ela quer contar e ela quer mostrar para os outros quem ela é e outras facetas. É claro que todas elas são recortes, né? Porque se você tá na internet, você vai mostrar recortes. Mas ela faz questão de mostrar quais são esses outros lados da vida dela para que vocês olhem ela e falam, tá, essa é a Elisiane. Ela, além de bonita, ela é engraçada. Ah, ela, além de bonita e engraçada, ela é médica. E além de médica, bonita e engraçada, ela é professora. Além de médica, bonita, engraçada e professora, nossa, ela gosta de tal produtinho e ela tem um galinheiro na casa dela, e isso e aquilo, e nossa. E aí você vai juntando as pecinhas e vai formando uma pessoa um pouco mais inteira. Um pouco mais, eu digo, porque é isso, a internet e tal, são recortes. Eu não posso deixar isso acontecer comigo também, e aqui eu não tô nem dizendo, tipo, na esfera da internet, o que você escolhe mostrar ou não na internet, pensando que eu tô lá agora, né, e tô aqui gerando conteúdo também, com podcast e tudo mais. Não só isso. Mas na vida, a Chimamanda Ngozi Adichie, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas a Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, que escreveu Hibisco Roxo, escreveu vários outros livros que ficaram muito famosos no Brasil nos últimos anos, ela tem um texto, que também é um livro muito famoso, que é O Perigo da História Única. Você provavelmente deve ter visto TED Talks dela, vídeo no YouTube dela. Esse vídeo tem rodado, assim, muitos lugares. Nesse texto, ela basicamente fala sobre o perigo de você manter uma única história sobre um lugar, sobre uma pessoa, sobre qualquer coisa que seja. Que história, então, está sendo contada? Então, se você está permitindo que a história e o que você sabe sobre você mesma, que está me ouvindo aí, vem desse outro, e você está mantendo essa única referência, então, sei lá, você ouve da sua mãe, do seu pai, de um namorado, de uma namorada, a vida inteira ou por anos, que você é assim, que você é assado, que você, nossa, você é tão egoísta, ou nossa, você é uma pessoa difícil, ou nossa, você é tão boa, boazinha, você é tão generosa. E aí você fica com isso, só com isso, sem nenhuma outra narrativa pra colocar nesse balaio de coisas que também diz respeito a você, coisas boas e ruins. Você fica só com essa história única. E o perigo de você só ter acesso a essa única fonte sobre você mesma, e principalmente se essa fonte só vem do outro e não vem de você também, né? Então, o que você pensa sobre você? Você concorda com isso que você tá ouvindo, de que você é egoísta? Porque às vezes você pode concordar e falar, sim, sou, beleza, pelo menos você validou aquilo que tem do outro também. Um segundo ponto de vista, o seu também. Ou, não concordo, ou, puta, sou boazinha, ou não sou boazinha, ou sou boazinha em tais circunstâncias e não sei o quê. Quando você tem uma única fonte e você acredita nessa fonte, ela é a única que você tem para poder pautar a sua vida, isso é muito perigoso, porque essa fonte, ou a pessoa que é dono ou que emitiu isso, tem muito poder sobre você. Então, tô aqui pensando, né, nesses casos que aconteceram aí, nesse caso com a Elisiane e isso da história, tipo assim, tudo bem, para aquela pessoa que tava, por acaso, caiu, sei lá, no conteúdo dela nesse tempo que ela tava falando talvez mais de uma coisa do que de outra, né, ela tava falando talvez, sei lá, mais de maquiagem do que das outras coisas, possa parecer que ela é rasinha e que ela não tem mais nada a acrescentar a não ser os conteúdos de maquiagem dela, enfim, de beleza. Agora, essa é a única fonte da vida dela? Esse comentário de uma pessoa que, no caso, ela nem conhece, enfim, e provavelmente foi muito deselegante, deseducado, então ela já desconsiderou? Não é a única fonte. Ela tem, além dela mesma e outras várias pessoas, enfim, ela tem uma coleção de fontes sobre si própria. E aí eu tava aqui pensando, né, sobre, né, trazendo pra mim, e agora eu tô convidando vocês a levarem isso pra vocês,
que tá tudo bem você ser rasinha se você não for só rasinha, como na resposta do Antônio. Tá tudo bem você querer mergulhar muito fundo, mas uma hora ou outra você vai ter que se respirar, você vai ter que subir de novo na superfície. E tá tudo bem você ficar na superfície, sabe por quê? Porque boiar é uma delícia. Boiar não é uma delícia? Tem gente que não sabe boiar, curioso, né? Mas boiar é uma delícia. Você fica ali, olhando o sol, o céu, sabe? Só boiando, só estando, só sendo, sem precisar fazer um grande esforço para nadar ou para manter o seu corpo na superfície sem afundar, respirando, enfim. Boiar é uma ótima forma de descansar. Mas se você só boia, correnteza te leva, tá? Correnteza vai te levar. Se você estiver no mar aberto, você vai lá pro fundo do mar, você vai em direção ao oceano. E se você estiver numa piscina, sei lá, você só vai ficar ali e não vai nadar nunca. Talvez até você bata a cabeça na borda da piscina, que de repente, se alguém estiver nadando ao seu redor e fazendo um movimento na água, a correnteza que tá ali ao teu redor vai te levar para algum lugar que você não quer. Esse é o ponto. Quem não faz esforço fica à deriva. E fica à deriva de quem? De quem é o dono do movimento, o dono da história única nesse caso, a pessoa que tá trabalhando ali, que arregaçou a manga e falou, bora nadar. Então, aquela sabedoria muito popular, é isso, gente, as sabedorias populares, elas são sabedorias populares não à toa, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Um pouco de droga, um pouco de salada. Nem 8, nem 80. O principal é a gente não se fixar nos lugares. É isso, inclusive, que num processo terapêutico a gente vai investigar, você vai investigar no seu próprio, que é, nossa, você fala, puxa, mas por exemplo, eu tô depressiva, eu tô triste há muito tempo. O problema não é a tristeza, não é você querer extinguir a sua angústia com remédio, inclusive, e nunca mais sentir isso. Não, porque a vida tem sofrimento, isso é inerente, não vai fugir. O ponto é passar tanto tempo só na tristeza, só na angústia, não conseguindo ter variação, se fixando nesse aspecto e nesse momento e nesse afeto na sua vida. Esse ponto de ser raso ou profundo, esses estados que parecem ser contrapontos, né, polos, uma coisa ou outra, me lembra a mesma coisa acontece com a memória e com o esquecimento, em que não dá para você se lembrar de tudo e não dá para você esquecer tudo. A gente, na nossa vida, a gente faz esse movimento contínuo e dinâmico entre se lembrar e se esquecer e se lembrar. E aí, no meu livro, para quem não sabe, eu tenho um livro de poesias chamado Eu Era Invenção de Mim. Eu tenho um poema exatamente sobre isso e eu vou ler para vocês. Ao horror desta tragédia. O que confessa a memória sobre o esquecimento? No princípio era o não tempo, não espaço. Ontem, hoje, amanhã, nomes que abrigamos na porção extra de matéria cinzenta. Esquecer é apagar riscos na testa e papel, imputar ao corpo esquizofrenia, desmentir o que quer ser dito. Só se esquece porque se guarda. Esquecer é irremediável, emperra o caminho, assim não somos regurgitados a interiores de pântanos movediços, nem carcomemos milhares grãos ideias. Só se vive porque se esquece. Rapidamente, uma interpretação guiada desse poema. Ontem, hoje, amanhã são nomes que a gente abriga, são nomes que a gente inventou e que a gente coloca numa parte do nosso cérebro. Essas marcações de tempo, né? Ontem, hoje, amanhã. E antes era esse não tinha nada, então tudo foi uma invenção. E esquecer é apagar. É apagar esses riscos, é apagar os nossos registros, os nossos rastros. É, de certa forma, imputar ao corpo esquizofrenia, né? Que é essa cisão entre o que aconteceu e o que você guardou e o que não. Porque se você se esquece, não significa que não existiu, significa que existiu e você quer esquecer, você precisa apagar. E aí fica essa coisa, então pera, isso existiu ou não existiu? Existiu, mas você precisou esquecer. E você só se esquece porque você guarda. Nos últimos versos aqui, esquecer é irremediável. Ele emperra o caminho, ele é irremediável, a gente
não consegue viver sem esquecer, porque imagina só, gente, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele tá o tempo todo captando estímulos. Então a gente tem a nossa visão, por exemplo, a gente tem a nossa escuta. A gente tá vendo com os nossos olhos, certo? O nosso globo ocular tá captando imagem, tá captando luz que tá sendo enviado pro nosso cérebro. Um monte de coisa. Os ruídos, todo som que a gente ouve, o nosso tímpano recebe, transforma em mensagem para o cérebro, vai para o cérebro. Agora, tem muita coisa que a gente capta, mas que a gente não processa. Vocês imaginam só como seria, que terror seria, que tumulto, que insuportável seria se tudo o que o nosso corpo, com os nossos sentidos, captasse e a gente processasse. Então, até aquilo que a minha visão periférica lá no cantinho do olho tá captando, mas não necessariamente eu tô pensando sobre isso. Agora eu estou pensando porque eu estou falando, né, sobre isso. O meu córtex tá processando tudo isso e transformando para eu poder falar. Mas enquanto eu tô falando aqui de outra coisa, meu olho ainda tá captando o que tá sendo enviado para ele ali no cantinho da minha visão periférica. Se isso fosse também processado junto ao processamento do que de fato eu tô falando, que sei lá, aqui, olhando pro meu livro agora, eu tô lendo as letras aqui, os versos, e ao mesmo tempo de todos os outros sentidos, então o que eu tô tateando ali com o meu pé no chinelo, a minha mão na mesa, sentindo a saliva na minha boca, com sede ou não, putz, agora eu acho que eu vou precisar de água, não sei o quê, aí sentindo todos também, isso aqui são dos sentidos externos, né, mas toda a percepção interna, puxa, agora então eu tô sentindo que a minha barriga tá fazendo assim, assado e não sei o quê, gente, seria impossível. Seria impossível, a gente não suportaria. De certa forma, isso que a gente não processa, a gente precisa esquecer. Não é que a gente não captou, não é que isso não existiu. Então não é porque você não tá dando consciência para aquilo, que você não tá conscientemente trazendo aquilo e processando essa informação e falando disso, que isso não existiu na sua vida. Existiu. Não é maluco isso? Imaginem, gente, vocês imaginem o quanto de coisas que a gente já viveu nessa vida e que a gente nem tem ideia, porque simplesmente a gente não captou. Aliás, a gente captou, mas a gente não processou e a gente precisou esquecer, porque simplesmente a gente esqueceu. E também como isso abre também para muitas coisas, né? O que é, como então que a gente esquece, o que a gente esquece, o que a gente não esquece. Imagina se a gente ficasse o tempo todo processando dor. A gente vive num mundo que tá difícil. E aí a gente vê notícia, 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 aí a gente sai na rua e aí de repente você tá atrasado e aí você tá então ansiosa porque você vai chegar atrasada no trabalho, aí o seu ônibus não tá passando e aí você pisou no cocô do cachorro. Tudo isso ao mesmo tempo de todas as outras coisas que passam pela tua cabeça, ao mesmo tempo de todos esses exemplos que eu dei, né, dos nossos sentidos internos e externos. A gente ia processar um montão de coisa e às vezes coisa ruim o tempo todo. Então a gente precisa esquecer. Ao mesmo tempo que a gente precisa se lembrar. Porque se a gente só esquecesse, simplesmente não ia ter conteúdo, não ia ter o que dizer, porque a gente só teria esquecido. A gente precisa ser raso. A gente precisa ser rasinha como um pires para a gente conseguir depois mergulhar. A gente precisa boiar para recuperar nossas forças, para depois a gente conseguir ter força de novo para nadar um caminhão de distância para chegar na praia e não morrer no caminho. A gente precisa também mergulhar para poder cansar mesmo o corpo, cansar a mente e precisar ao mesmo tempo e querer e desejar só boiar. Desejar o rasinho. A gente vê muita gente falando, mano, essas pessoas aí ficam caçando trabalho, caçando problema e tal, pensando assim em pessoas que falam, tipo, mano, dinheiro traz felicidade sim, é uma galera que precisou ralar muito. Então, assim, a galera tá nadando, assim, mas tá nadando há, tipo, gerações, tá nadando há gerações. Então, essa galera quer boiar mesmo. Essa galera quer ser rasinha mesmo, porque quer ter a oportunidade de relaxar. Ah, Bruna, mas essa não é a minha realidade. Também não é a minha de precisar gerações estar ralando. Mais ou menos. Quem ouviu o episódio passado, a parte que te cabe, sabe também que a gente carrega, de certas formas, os pesos das gerações que vieram antes. Ao longo do tempo, eu fui entendendo que tá tudo bem ser rasa e que eu preciso também disso. Eu não posso me deixar, e para quem escutou também o episódio anterior sabe, eu não posso deixar que a última
camada de opressão seja eu comigo mesma. Então eu não posso deixar que, se todo mundo, se uma estrutura toda espera que eu seja triplamente boa, triplamente eficiente, porque eu sou mulher, porque eu preciso então valer a pena para tentar chegar num salário equiparado aos de homens do mesmo cargo, ou porque eu sou negra e eu preciso então ser triplamente boa para poder tentar conseguir as mesmas oportunidades, ou porque eu sou artista, então eu tenho que me provar ser mais séria para poder ser levada a sério, ou o que quer que seja, eu entendi que eu preciso também cuidar de ser rasinha também. Porque, não dá pra viver só no profundo, e eu já vivi muitos anos no profundo, muitos anos, e não à toa, e não tô falando que lá viver muitos anos no profundo é ruim, não, porque foi lá que eu fiz a fundação de quem eu sou. E é um trabalhão, gente, eu não vou mentir pra vocês, é um baita de um trabalho. E é um baita de um trabalho que precisa ser feito. Só que é isso, o meu profundo não necessariamente precisa ser o seu profundo. Você vai entender qual é o seu profundo, mas você vai precisar sair um pouco do pires. Mas também não é pra ficar a vida inteira lá no profundo, não, porque é isso, nós somos mamíferos. Nós somos mamíferos. A gente precisa o quê? Respirar. A gente precisa respirar. E eu tô respirando, eu tô boiando um pouco na vida, mesmo fazendo um podcast que o objetivo é poder me debruçar e me aprofundar. Acho que eu justamente tô fazendo um podcast para poder ser bem rasinha em outros lugares da minha vida, entendeu? Para quem tá querendo dar uma aprofundadinha, além, claro, de você seguir aqui meu podcast, além de você ouvir os episódios, além de você se debruçar sobre isso tudo que eu falo no decorrer dos episódios, que é uma forma, assim, de você se aprofundar, você pode recorrer à literatura. E aqui eu quero citar, hoje eu tô bem citando, né, vários criadores de conteúdo, escritores, enfim, pessoas lá do Instagram. E agora eu quero citar outra pessoa, um outro Reels, que ele é muito bom e que eu sempre, sempre, sempre lembro dele. E sempre indico para as pessoas quando chega um momento, assim, oportuno, né? Que é a Tainá Saez. A Tainá, ela é uma escritora, professora também de escrita criativa. O arroba dela no Instagram é Sutilezas Atômicas. Eu também recomendo muito que vocês sigam, se vocês não conhecem. Para quem gosta de poesia, de escrita. Ai, é muito, muito, muito bom o conteúdo dela. A Tainá tem esse reel que é muito bom. Ela abriu uma caixinha de pergunta e aí uma pessoa mandou assim pra ela: Vidas Secas me deixou tão triste. Tem 4 dias que terminei e ele ainda tá aqui em mim. Aí ela aproveitou essa caixinha para poder falar de um assunto que outras pessoas já conversaram, já mandaram para ela. Que ela basicamente fala assim: ela tinha ouvido recentemente de uma pessoa que preferia não ler histórias porque achava que era perda de tempo, e aí de uma outra pessoa que ela preferia ler histórias, ler livros, né, de não ficção ou de aperfeiçoamento pessoal, porque eles traziam conhecimentos para a vida e a literatura era mais um entretenimento. Uma coisa mais assim, vou ler uma historinha aqui pra me entreter, só me desligar da minha vida e imergir em uma história aqui que não é a minha própria. Ela discorre sobre como esse pensamento ele é bastante equivocado. Que a literatura, além de um exercício de foco, de atenção, de concentração e de vocabulário, e aqui eu chamo atenção para o foco, para a atenção, para a concentração, retomando a resposta do Antônio, né? Que ele fala que mesmo se você beber uma xícara de chá lento o suficiente e souber contemplar, aquilo pode, mesmo que banal, pode ser profundo. A literatura, ela é o melhor exemplo de como que uma coisa extremamente banal pode se tornar uma cena, enfim, você pode ler aquilo de uma forma muito profunda. Não só pela construção, pela escrita bem feita, quando ela é, claro, mas porque também essa forma de se fazer, porque você tá ali sentado, lendo, você não tá com uma tela que te dá o visual pronto, você lê e precisa imaginar. Então, para você conseguir primeiro entender o que você tá lendo, você precisa de um tempo, você precisa de foco, de atenção, tudo isso que ela diz, para aí sim você conseguir imaginar aquilo, transformar aquelas palavras em uma cena na sua cabeça, com as tuas vontades. Então, eu li tal livro antes, um livro que não tenha filme, e eu imaginei o personagem assim, com a descrição que o livro dá.
E aí você vai ver, às vezes, o filme e eles escolheram um personagem que é muito diferente daquele. Escolheram um ator, né? Que é muito diferente daquele que você imaginou. E essa é a beleza de se ler. Porque você imagina, mas ela segue. Além disso, né, tem também a ampliação dos interesses e das perguntas sobre cultura, sobre o mundo, sobre as pessoas. E aí ela diz que a literatura tem chances de dar pra gente uma capacidade de aprofundamento. Olha aí, porque cada vez mais as pessoas estão presas à superficialidade. Essa superficialidade a gente já falou aqui agora, vocês entendem que tá tudo bem, mas se você tá precisando e tá querendo se aprofundar, saiba que você pode fazer isso e que a literatura pode fazer isso por você. Bom, ela continua. O nosso cansaço faz com que a gente fique preso à superficialidade, porque é isso, a gente tá cansado e a gente não quer no fim do dia ver um filme, o quê? Que faz a gente pensar, a gente não quer ler um livro mais profundão, ou até ouvir um episódio de podcast, ou enfim, ver alguma coisa que vai demandar da gente, porque a gente tá cansado, então a gente só quer ver uma bobeirinha. Isso é uma desvantagem, porque em qualquer coisa que você faça, em qualquer circunstância, em qualquer âmbito da sua vida, numa construção de relacionamento, por exemplo, se essa pessoa que entende a leitura como perda de tempo, ela só lê aquilo que tá lhe dando, que tá dando de bandeja para ela as fórmulas ou uma receita para ela replicar na vida dela, na tentativa sempre de ganhar alguma coisa com aquilo, se essa pessoa parar realmente para botar na balança, né, as coisas, ela vai ver que sem subjetividade e aprofundamento, a vida muito provavelmente será pior do que ela pode ser. São palavras da Tainá, tá bom? Especialmente em relação à comunicação e às relações. A vida inteira é feita de comunicação e de relações. E a leitura, ela é um instrumento que, por exemplo, se você se sentiu triste porque você teve acesso a essa leitura, né, no caso da caixinha que a pessoa falando que leu Vidas Secas e ficou triste, ela diz, é porque você teve uma realidade que provavelmente é muito distante da sua, ou porque você conseguiu entender mais ou menos como uma pessoa próxima a você se sente ou relatou em algum momento. Você se viu nessa história e, ao mesmo tempo, você se tirou do centro de tudo. Isso é muito raro. Se você se sentiu triste, foi porque você foi capaz de se envolver, de se importar, de ter uma relação de conversa com esse livro, que possivelmente você não tem com 90% das pessoas com as quais você convive diariamente. Você não consegue ter. Esse tipo de relação de verdade e de silêncio, as pessoas tendem a achar que se lê para fugir da vida, quando na verdade a gente lê para encontrar a vida, para parar de contaminar a nossa existência com banalidade, com maniqueísmo, com pensamento de plástico. Bobeira é legal, é muito legal, eu adoro bobeira, mas nesse silêncio diante de uma história, diante de pessoas, ainda que sejam fictícias, é raro, cada vez mais raro, assim como é cada vez mais rara a contemplação. Então fica com esse silêncio. Fica um pouquinho com essa tristeza, porque livro bom é assim. Ele começa quando a gente chega na última página. Putz, grila! Ai, eu amo esse reel dela, gente. Tudo isso, tá? Eu falei do que ela disse. Eu vou deixar aqui pra vocês verem na voz dela, porque é diferente, né? Agora, falando, né, do que eu penso, concordo com tudo. Ela já disse quase tudo, não preciso acrescentar muito mais coisa. Queria dizer que, reforçar, reiterar que sim, é isso. E é muito doido, porque eu, atendendo pessoas na clínica, e mesmo gente que, assim, já está num processo há anos, gente que já lê, tem gente que, assim, não tem o hábito da leitura, e tudo bem, beleza, né, no tempo certo, se quiser vai desenvolver e tudo mais. E também a leitura no Brasil tem as suas questões, quem tem direito e acesso a livros, as bibliotecas públicas estão cada vez mais escassas, tem tudo isso, beleza. Mas mesmo pessoas que têm, por exemplo, acesso para comprar livros ou para pedir livros emprestado, que sabem ler, que gostam de ler, às vezes se esquecem de que na leitura é um lugar para você saber também de você mesma, para você acessar coisas sobre você mesma e não só, tipo, só usufruir de uma leitura e saber da história desse outro. A Tainá fala, né, é um momento que você se tira do centro do mundo e sim, ainda tem esse exercício de você colocar uma outra pessoa, um outro personagem no centro e você vê o mundo a partir daquele ponto de vista, mas você também pode trazer essas reflexões para você, sabe? E é muito doido porque eu acho que a literatura, e eu acho que até mais que filmes, é o melhor lugar para você
de fato, se aprofundar, mergulhar em um ponto de vista, em uma visão de mundo, seja daquele personagem principal, ou seja, daquele contexto onde se passa aquela história, e ver as nuances. Eu acho que isso é o brilhante, sabe? Você vê as nuances. Então, assim, um personagem, quando um livro ele é bem escrito, o personagem, tudo, e os outros personagens e as relações entre esses personagens, eles são muito completos e complexos. Você não vai ver diálogo bobinho do tipo, ai, você me machucou, pô, me desculpa, e vai parar por aí. Se for esse o diálogo, você vai entender a profundidade dessas poucas palavras para aquelas duas pessoas. E aí você vai conseguir entender como que uma pessoa pode pensar, como ela sente. E às vezes ela sente completamente diferente de você. Às vezes o jeito que ela pensa é completamente diferente do seu. E isso, além de você conseguir entender como o outro pensa, mesmo que ele seja fictício, você consegue entender, colocar em comparação mesmo aquilo que você pensa. E aí você pode mudar também o que você pensa sobre aquilo, ou não, reforçar que o que você pensa é um pensamento legal de se ter, o que você concorda com o que você pensa, com o que você sente. Eu não sei o que mais, assim, faz isso na nossa vida de um jeito tão bom quanto a literatura. Conversar com os outros, com certeza, conversar, ter boas e profundas conversas com amigos, sim, com tua família, com, enfim, as pessoas que você vai conhecendo ao longo da vida, com certeza, mas se tem alguma coisa que pode fazer isso e você sozinho, sem precisar necessariamente estar viajando, não é à toa que falam, né, que um livro te faz viajar sem você sair do lugar. Então, tô aqui fazendo também essa propaganda da literatura, porque em tempos de cada vez mais conteúdos rápidos, conteúdos rasinhos, e eu já fiz a defesa do raso, é importante a gente também cultivar as sementes que precisam de uma certa profundidade para florescer. Se a gente não se aprofunda, não tem um nível de profundidade mínima, a gente tá à mercê de quem é forte, de quem tá mais profundo e tem mais força, seja um vento, seja uma outra força, assim, de uma mão que vem tirar você ali da terra, seja a correnteza do oceano que te leva embora. É importante ser raso, é importante a gente boiar, mas é importante também a gente dar uma mergulhada e a gente fazer as nossas raízes irem mais fundo. Então, se você aí tá precisando ser mais rasinha, assim como eu, bora nessa, entendeu? Vamos lá, vamos cultivar também o nosso pires, vamos nos divertir com aquilo que é raso, vamos aceitar que tá tudo bem, a gente tem direito a ser rasa. E se você tá precisando de mais profundidade, Bruna, por onde começo? Tem algum livro que tá te chamando muita atenção? Se tem algum livro que por acaso tá te chamando, independente de qual seja, junta um dinheiro e compre e lê. Pra mim, eu juro pra vocês, não há melhor jeito de você começar, né, ou retomar o hábito da leitura, que não é esse. Espera ou procura. Ah, não tem nenhum livro que me chame, então começa a seguir ou pesquisar livros e tal e ver se algum te chama, se algum aquele que te chamar, você falar, isso aqui, por qualquer motivo que seja, você vai falar assim, é esse que eu vou pegar e vou ler, vou comprar ou vou na biblioteca pegar emprestado, baixa PDF gratuito na internet, daquele jeitão ali, dá teus pulos e leia. Vou dar um exemplo pra vocês do último livro que me chamou, ele chamou tanto que eu falei, meu Deus, eu preciso muito ler esse livro, e eu li ele numa sentada. É A Outra Filha, da Annie Ernaux. Agora eu tô querendo ler todos os dela, os outros que eu ainda não li, porque a escrita dela realmente me interessou muito. A Outra Filha, me pegou apenas por um trechinho. Eu tava no Instagram vendo uma escritora que eu sigo, postou, sei lá, ela tava lendo esse livro na praia, tal, e postou esse trechinho. Fiquei assim, até eu pegar, comprar e ler. E o trecho começa assim, ó, boazinha. Acho que eu já sabia que essa palavra não poderia ser usada para me descrever se eu levasse em conta os adjetivos que ouvia todos os dias dos meus pais em relação ao meu comportamento. Atrevida, trapaceira, gulosa, senhorita sabe tudo, irritante, com o diabo no corpo. Mas as críticas deles não me atingiam, graças à certeza que eu tinha de ser amada pelos dois. Fato comprovado pela preocupação constante deles por minha pessoinha e pelos presentes que me davam. Filha única, mimada porque única, sempre a melhor da turma, sem qualquer esforço. Em suma, eu me sentia no direito de ser o que eu era. Eu não sou filha única, mas a identificação com essa palavra boazinha e com o que ela descreve aqui,
com o que ela ouvia dos pais, mesmo sendo boazinha, né? Então ela ouvia coisas que eram o contrário de boazinha, enfim. Isso me pegou na época, eu falei, cara, eu preciso ler isso e, enfim, o livro é muito bom, muito bom. Chama A Outra Filha, da Annie Ernaux. Mas pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer livro. Se você tem uma outra indicação aí de algum amigo, amiga, fala, nossa, tô com essa indicação aqui faz tempo, dá uma chance, se tá te chamando, dá uma chance. Se tem algum livro lá perdido no fim do seu carrinho, lá nas sites de compra, em alguma livraria, vai, entendeu? Dá uma chance e se aprofunda. Tenho certeza que a longo prazo você não vai se arrepender. E como a Tainá diz no reel dela, a gente lê para encontrar a vida. E um livro só começa na última página. Então, se dê essa oportunidade de se aprofundar. E não também a qualquer custo, e não aquele mergulho forçado, porque aí não é se aprofundar, é se afogar. Não é alguém te empurrando a tua cabeça e fazendo você, à força, mergulhar. Não é isso. É você ir na medida do teu fôlego, da tua respiração, do teu medo, inclusive, de se aprofundar ou não. E um livro, ele vai no tempo da tua leitura. A vida pode ir no tempo do teu passo também, importante dizer. Então é isso, minha gente. Eu espero que nesse fevereiro vocês sejam bem rasinhos. Carnaval tá aí, se você gosta, vá, seja bem raso mesmo, curta, aproveite. Se você tá precisando se aprofundar e não gosta de carnaval, perfeito! Você vai ter dias aí de feriado sem fazer nada pra poder ler um livro, pra poder ver uma série, um filme, pra poder ficar pensando na sua vida, enfim, pra poder se aprofundar. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!